Você já se deitou à noite, exausta, o corpo cansado, mas o sono simplesmente não vem? Os olhos estão fechados, mas a mente gira, revivendo cada detalhe do dia, preocupações, lembranças, ou até um silêncio que parece gritar dentro do peito. Isso não é só cansaço. É um tipo de prisão invisível que tantas mulheres enfrentam na menopausa. E poucas têm coragem de falar. E quando o sono finalmente chega, vem em pedaços. Você acorda no meio da noite suando, se sentindo desconfortável, com calor e inquietação. Olha o relógio. 3 da manhã. Depois 4:30. E quando finalmente adormece, o despertador toca. O corpo acorda, mas a mente implora por mais tempo. Se você se identificou com isso, saiba, você não está sozinha. Milhões de mulheres enfrentam essa batalha silenciosa durante a menopausa. E o mais frustrante é ouvir que isso é normal, como se fosse aceitável viver assim. Não é. A boa notícia é: existem caminhos naturais, eficazes e seguros para recuperar a qualidade do seu sono, sem depender de medicamentos que apenas mascaram o problema. Neste vídeo, eu vou te guiar por 7 dicas naturais, todas respaldadas por especialistas e estudos, que podem transformar suas noites. E com isso, sua energia, seu humor, seu corpo e sua vida. Então, se você está cansada de noites ruins e quer soluções reais, fica comigo até o fim. Essa pode ser a virada que você estava esperando. Agora vamos começar entendendo o porquê tudo isso acontece. Porque o primeiro passo para melhorar o sono é entender o que o está destruindo. Durante a menopausa, o corpo passa por uma queda significativa na produção de estrogênio e progesterona. Esses hormônios, além de regularem o ciclo reprodutivo, têm um papel direto no sistema nervoso central. A progesterona, por exemplo, tem efeito calmante. Ela ajuda o cérebro a desacelerar e a entrar no ritmo do sono. Quando essa substância começa a diminuir, é como se o botão de desligar do cérebro começasse a falhar. Por isso, as mulheres sentem mais ansiedade, insônia, sonhos agitados e uma dificuldade geral em entrar em um sono profundo e restaurador. Além disso, o estrogênio tem efeito regulador sobre a temperatura corporal. A queda dele pode causar os famosos fogachos ou ondas de calor que acordam você no meio da noite, suada e desconfortável. Tudo isso junto cria o cenário perfeito para noites fragmentadas e cansaço crônico. Mas a boa notícia é que o nosso corpo responde muito bem a estímulos naturais. E é aí que entram as estratégias que vamos explorar agora. A primeira delas pode parecer simples, mas é poderosa: regular a rotina de sono. O corpo humano ama rotina, especialmente o cérebro. Ir para a cama e acordar nos mesmos horários todos os dias, inclusive nos fins de semana, ensina ao seu cérebro quando liberar melatonina, o hormônio do sono. Muitas mulheres, na tentativa de recuperar o sono perdido, acabam dormindo mais tarde ou acordando mais tarde em dias específicos. Mas isso confunde o ciclo circadiano, o relógio biológico interno, e aumenta ainda mais os distúrbios do sono. Estabeleça um horário fixo para dormir. Se for 22h, que seja 22h todos os dias. Se puder, comece a reduzir a intensidade das luzes da casa cerca de 1 hora antes de se deitar. Luz forte, especialmente luz azul de telas, inibe a produção natural de melatonina. Então aqui entra a segunda dica natural. Crie um ritual de desaceleração antes de dormir. Tome um banho morno, ouça uma música suave, leia algo leve, use uma iluminação indireta. Evite celular, televisão, redes sociais. O cérebro precisa entender que está saindo do estado de alerta. Esse ritual, com o tempo, se torna um gatilho positivo. O cérebro começa a associar essas práticas com a chegada do sono, facilitando a transição entre vigília e descanso. Agora, vamos falar da alimentação, que é a terceira chave natural para dormir melhor. Você sabia que certos alimentos estimulam o sono, enquanto outros o sabotam? Alimentos ricos em triptofano, por exemplo, como banana, aveia, nozes,
linhaça e abacate, ajudam o corpo a produzir serotonina, que é precursora da melatonina. Uma ceia leve com esses alimentos pode ser um verdadeiro convite ao sono. Por outro lado, alimentos ultraprocessados, açúcares simples, cafeína e bebidas alcoólicas devem ser evitados, especialmente nas horas que antecedem o sono. Mesmo uma taça de vinho à noite pode atrapalhar o sono profundo, fragmentando o descanso sem que você perceba. É muito comum ouvir: "Eu durmo depois de um vinho." Sim, você pode até dormir, mas o sono será mais leve e menos restaurador, e muitas vezes acompanhado de sudorese, inquietação e microdespertares. A quarta dica natural envolve o movimento, mas não qualquer movimento. Estamos falando de exercícios moderados pela manhã ou no início da tarde. A atividade física libera endorfinas e ajuda a regular o ritmo circadiano, além de reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. O ideal é evitar exercícios intensos à noite, pois eles elevam a adrenalina e podem atrapalhar o sono. Se você quer algo mais leve à noite, opte por uma caminhada lenta, alongamentos suaves ou yoga restaurativa. Essas práticas ajudam a liberar tensões acumuladas no corpo, especialmente nas costas, ombros e pescoço, e promovem relaxamento muscular e mental. Já a quinta dica é menos conhecida, mas extremamente eficaz: a exposição à luz natural logo cedo. Quando você se expõe ao sol da manhã, mesmo por 10 ou 15 minutos, sem óculos escuros, você envia ao cérebro a mensagem clara de que é dia, o que regula o relógio interno e prepara o corpo para liberar melatonina no momento certo, à noite. Parece simples demais? Pois saiba que vários estudos associam essa prática à melhora da insônia e à regulação hormonal em mulheres no climatério. E aqui vale uma observação importante: não estamos falando de sol intenso ou bronzeamento. É apenas luz natural nos olhos, nas primeiras horas do dia, mesmo em dias nublados. Pode ser uma caminhada leve ou simplesmente sentar-se perto da janela com uma xícara de chá. Já começamos a notar que pequenas mudanças podem gerar grandes transformações, certo? Mas ainda temos duas dicas poderosas, e talvez as mais surpreendentes, que veremos na próxima parte. A sexta e a sétima estratégias envolvem substâncias naturais que você talvez nunca tenha considerado. Uma delas está em forma de suplemento e a outra vem diretamente do seu próprio ritmo corporal. Na primeira parte, você já viu como mudanças simples na rotina, na alimentação, na exposição à luz natural e nos horários de sono podem transformar completamente suas noites durante a menopausa. E agora, chegamos às duas últimas estratégias naturais, e talvez as mais poderosas, para reconquistar noites inteiras de descanso, sem interrupções, sem agonia e com um despertar leve, como há muito você não sente. A sexta dica envolve um suplemento natural que tem ganhado cada vez mais atenção da ciência e dos especialistas em sono: a melatonina. A melatonina é um hormônio produzido naturalmente pelo corpo, principalmente pela glândula pineal, localizada no cérebro. Ela é como o maestro do seu relógio biológico, sinalizando quando é hora de dormir e quando é hora de acordar. Quando a produção de melatonina está equilibrada, o sono flui com facilidade. Mas durante e após a menopausa, essa produção cai drasticamente. A boa notícia é que, por ser uma substância que o corpo já reconhece, a melatonina suplementar é geralmente bem tolerada. Estudos mostram que doses baixas, entre 0,5 e 3 miligramas, já são eficazes para ajudar mulheres acima dos 50 anos a pegarem no sono mais rápido e a dormirem com mais profundidade. Mas atenção! Mais melatonina não significa mais sono. Doses altas podem ter o efeito contrário, gerando sonolência durante o dia, confusão no ritmo do corpo e até dores de cabeça. Por isso, se você quiser experimentar a suplementação, faça isso com orientação médica ou nutricional. E lembre-se, melatonina não é um sedativo. Ela não desliga o corpo como um remédio para dormir faria.
ela apenas diz ao seu corpo: está escurecendo, prepare-se para descansar. Se os outros pilares que falamos antes não estiverem bem estruturados, como a exposição à luz natural, os horários consistentes, a alimentação equilibrada, a melatonina sozinha não fará milagres, mas dentro de uma rotina saudável, ela pode ser o empurrãozinho que faltava para noites mais tranquilas. E agora, chegamos à 7ª e última dica natural: respeitar o seu ritmo interno e ouvir o que o seu corpo realmente está pedindo. Essa talvez seja a dica mais poderosa e a mais desafiadora. Vivemos em um mundo que valoriza a produtividade acima de tudo. É como se o cansaço fosse visto como fraqueza, como se parar, descansar ou dormir cedo fosse preguiça. E muitas mulheres, especialmente na meia-idade, sentem-se pressionadas a manter o mesmo ritmo de antes, mesmo quando o corpo está gritando por pausa. Mas o corpo muda, a mente muda. E dormir bem começa com o respeito a essas mudanças. Talvez isso signifique jantar mais cedo, talvez signifique recusar um compromisso noturno, ou dizer não ao celular depois das 20 horas. Talvez signifique deitar-se quando der sono, mesmo que ainda não seja tão tarde. O nosso corpo fala. E se você aprender a escutar com atenção, vai notar padrões. Vai perceber que existem horários em que o corpo naturalmente pede descanso. E é nesse ponto que está a virada. A virada, porque dormir bem não é apenas sobre técnicas. É sobre reconectar-se com o seu ciclo natural de descanso. É sobre sair do modo automático e viver de forma mais consciente. A menopausa não é o fim da vitalidade. Pelo contrário, pode ser o início de uma nova fase de sabedoria e autocuidado profundo. E quando o sono melhora, tudo melhora junto. Você acorda mais disposta, com mais energia para se exercitar, se alimentar melhor, lidar com o estresse, cuidar das suas emoções e das suas relações. O sono é a base de toda a saúde. Agora que você conhece as 7 estratégias naturais para melhorar o sono na menopausa, vale a pena recapitular mentalmente quais são: manter um horário fixo para dormir e acordar, criar um ritual de desaceleração antes de dormir, ajustar a alimentação, priorizando alimentos ricos em triptofano, praticar exercícios físicos de forma estratégica, expor-se à luz natural pela manhã, utilizar melatonina com orientação profissional, respeitar o ritmo natural do seu corpo. Cada uma dessas práticas, isoladamente, já traz benefícios, mas quando aplicadas em conjunto, formam um sistema poderoso que ajuda a regular seus hormônios, reduzir a ansiedade e garantir um sono mais profundo, duradouro e restaurador. E não se engane, o sono é um dos pilares mais negligenciados da saúde feminina. Muitas mulheres aceitam viver com cansaço constante como se isso fosse normal. Não é. E você não precisa viver assim. A boa notícia é que, ao aplicar essas mudanças, mesmo de forma gradual, os resultados começam a aparecer. Não estamos falando de fórmulas mágicas. Estamos falando de inteligência do corpo, de escuta ativa e de ciência aplicada à vida real. E se você chegou até aqui, é porque já deu o primeiro passo, se informar. Agora é hora de agir. Mas antes de encerrar, quero te fazer um convite simples. Compartilhe esse vídeo com alguma mulher que você ama. Pode ser sua mãe, sua irmã, uma amiga ou até uma colega de trabalho. A insônia durante a menopausa é muito mais comum do que se imagina, mas também é muito mais tratável do que a maioria pensa. Compartilhar conhecimento também é uma forma de cuidado. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, ative o sininho e se inscreva no canal. Aqui a gente fala de saúde da mulher com verdade, sem enrolação, sem fórmulas mirabolantes e com base naquilo que realmente funciona. Deixe nos comentários qual dessas dicas você já tentou ou qual você pretende colocar em prática hoje mesmo. Eu leio tudo e pode ter certeza. A sua experiência pode inspirar outras mulheres a também cuidarem de si com mais carinho, porque cuidar do sono é, na verdade, cuidar da alma. E lembre-se,
Você merece noites tranquilas. Você merece acordar renovada. A menopausa pode até trazer desafios, mas com as ferramentas certas, ela também pode ser o início de uma vida mais plena, mais serena e mais conectada com quem você realmente é. Durma bem e até o próximo vídeo.